Opa, tudo bem? E aí, pessoal? Aqui é o Magnus Pendragon, é um prazer conhecer vocês, muito bem-vindos. Bom, esse vídeo aqui é para apresentar para vocês as minhas criações homebrews, bom, pelo menos a primeira delas, que é uma subclasse de Ranger, o Predador Selvagem, e eu vou focar nisso por enquanto, apresentar e abrir um pouco mais o leque das opções a qual vocês podem usar para jogar D&D quinta edição. Porque eu gosto muito de fazer essas criações homebrews e eu acho que elas têm alguma ideia interessante. Eu testo elas com frequência, as coisas que eu crio. E, bem, eu vou criando as coisas e vou apresentando para vocês as coisas que eu mesmo fiz. E quem sabe no futuro eu também converso com vocês e a gente pode conversar. Tem os meus contatos aí na descrição. E a gente pode conversar para apresentar as coisas de vocês aqui também no meu canal. Porque seria sempre bom dar um pouco mais de luz nessas criações que o pessoal faz. E eu sei que tem muita gente aqui que curte homebrew ou que tem uma ideia que não consegue montar com muita facilidade, pelo menos com as classes e subclasses do D&D quinta edição. E eu tô aqui para tentar montar isso. E explicando um pouco mais dos meus conceitos, por exemplo, sobre esse Predador Selvagem já. Eu gosto muito das classes e das mecânicas fixas que já tem na própria classe. Eu acho que elas têm umas mecânicas muito interessantes, mas algumas mecânicas são meio fracas, na minha opinião. Eu acho que eu estou usando algumas mecânicas dessas que são geralmente fracas e criando algumas subclasses para dar um foco maior nessas mecânicas um pouco mais underwhelming que tem na quinta edição. E falando numa das classes possivelmente a mais underwhelming, apesar de eu não achar que ela é tão fraca assim quanto muita gente acha, eu vou falar um pouco da minha subclasse de Ranger, o Predador Selvagem, que eu vou estar deixando um link aí na descrição para vocês poderem baixar e darem uma olhada e apresentar para o pessoal. Se vocês curtirem, deem um like aí, eu vou estar mendigando aí desde o começo, muito obrigado. E comenta se você discordar de alguma coisa, se você gostar de alguma coisa, se você achar que tem alguma mudança de balanceamento. Meu Discord está aí embaixo. E você também pode comentar aí e a gente vai conversando sobre o que vocês acham dessa subclasse. E apresentando a amiguinha aqui, o Predador Selvagem. Eu vou fazer ele num sistema. A maneira com a qual eu quero apresentá-la para vocês é que eu vou ler a classe por completo aqui para vocês. E aí eu explico o meu processo e a minha ideia que eu tive, as ideias que eu tive para meio que montar as habilidades e qualquer ideia em geral por trás da subclasse que eu criei. Primeiro eu vou começar com Ranger, possivelmente o próximo vídeo vai estar saindo aí, vai ser uma subclasse de Bárbaros para Dragonborns, então fiquem ligados. E vamos lá, deixa eu apresentar para vocês um pouco dessa subclasse aqui. Predador Selvagem. Existem tipos diferentes de predadores, como aqueles que caçam para sobreviver ou aqueles que caçam apenas pelo prazer de perseguirem sua presa. Mas o que une todos eles é a determinação de não deixarem sua presa escapar. Os patrulheiros do caminho do Predador Selvagem personificam esse aspecto da caça com furor. Basicamente ele vai ser, toda a temática dele é ele ser mais ou menos uma fera espreitadora ali, tanto que tem até uma habilidade com esse nome. E isso daí é mais ou menos que o core da classe, você espreitar e você aproveitar das oportunidades para caçar a sua presa e ter aquele meio feeling de predador e tudo mais, na qual você está sempre vendo a sua presa e você só está esperando o momento certo para atacar. E quando você entra em batalha você tem meio que esse instinto de batalha feral aí para lutar. Ele é muito bom, eu vejo ele muito condizendo com talvez shifters ou coisas mais ferais, algumas raças mais ferais ou coisas assim. Acho que ele tem uma pegada muito legal com isso, não que não sirva para os outros, na verdade serve muito bem. Rastreador Implacável. Sua dedicação em rastrear suas presas não pode ser subestimada em nenhum momento. No nível 3 você ganha proficiência na perícia de sabedoria e sobrevivência, caso não tenha. E você adiciona o dobro da sua proficiência quando rastreando uma criatura classificada como seu inimigo favorito. Adicionalmente, quando você está rastreando tal criatura do inimigo favorito, a velocidade do seu ritmo de viagem é dobrada.
Como que eu posso explicar? Eu quero muito focar tanto no terreno favorito quanto no inimigo favorito, aquelas duas habilidades de patrulheiro que tem, porque eu acho que elas são habilidades meio estranhas e que não dão exatamente o feeling que você estava esperando para essas duas habilidades em específico. O terreno favorito ela é um pouco melhor do que o inimigo favorito, mas eu acho que ela tem muitos problemas de flavor, eu acho que ela não funciona muito bem, e mecanicamente você esperava que ela fosse fazer coisas mais interessantes, assim, por ser seu inimigo favorito e você conhecer ele muito bem. Eu imaginava que você ia conseguir ter um pouco mais de alguns bônus a mais, então eu meio que estou usando essa subclasse especificamente para completar as coisas que eu acho que o Ranger não tem por padrão na própria classe dele, que eu acho que seriam muito interessantes de ter. Então, no caso, o sobrevivência é basicamente para rastrear, você ganha sobrevivência por padrão, caso você ainda não tenha. E você ganha expertise, basicamente. Você dobra a quantidade de proficiência, que torna muito mais fácil de você rastrear alguma criatura. O que torna muito, muito fácil mesmo, porque chega um ponto ao qual você simplesmente vai conseguir praticamente sempre achar, porque o próprio inimigo favorito já te dá algumas vantagens nesses testes aí de sabedoria ou de inteligência para lembrar coisas sobre a criatura, o que pode ajudar bastante a rastrear. E você não precisa se preocupar em pegar, mesmo que eu sei que o Ranger ele já tem muitas proficiências desde o começo, ele consegue pegar 3, né, no início. Essa proficiência a mais aí, eu acho que pode dar até um pouco mais de versatilidade para você pegar outras perícias que você não chega a usar tanto, pelo menos na maioria das campanhas, como Animal Handling, que é adestrar animais, que eu acho que às vezes o Ranger ele tem vontade de pegar e tudo mais, mas ele não pega porque escolher entre sabedoria, percepção e essas perícias mais importantes, melhor você pegar do que pegar umas perícias que são mais situacionais. E eu também coloquei que você dobra o seu ritmo de viagem, então você particularmente viaja muito mais rápido enquanto você estiver caçando alguma criatura. É muito bom para tentar rastrear criaturas de maneira rápida e conseguir chegar nelas num travel pace, numa maneira muito mais rápida, é muito mais fácil interceptar e aproveitar, e ela ainda tá num território ao qual você consegue manejar. Eu acho que isso pode ajudar bastante no player, e eu acho que ele dá aquele sentimento de que, tipo, pelo menos dá aquele sentimento pra criatura que tá sendo caçada de ela não sabe se vai conseguir escapar ou não, porque você tá sempre por ali, ela nunca sabe se você tá lá ou não. É uma ideia legal que eu queria adicionar pra ele, que você tem mais facilidade de alcançar as suas presas, os seus inimigos que você está caçando especificamente. Mas é basicamente tudo ligado ao seu inimigo favorito. Então você tem que ter isso em mente, o que faz você pensar melhor sobre o seu inimigo favorito, coisa que eu vejo que às vezes é muito banal e as pessoas não se importam muito em escolher bem o inimigo favorito, porque o bônus é muito, muito fraco, não tem muito peso. E eu acho que isso daqui traz um peso um pouco maior e um pouco mais interessante para você pegar como inimigo favorito. A próxima habilidade, que você também pega no level 3, eu dividi ela, eu fiz duas habilidades, né, mais ou menos como uma estrutura padrão aí. E esse daqui é teoricamente um bônus menor, mas ele é bem restrito a você ter que ter o inimigo favorito para você ganhar alguns bônus, tirando a proficiência que você já ganha em sobrevivência automaticamente, mas outros bônus são todos ligados a inimigo favorito. E depois eu dei meio que o corpo da subclasse, né, que é o que você vai usar geralmente para combate, para você aproveitar durante um combate inteiro, que sempre tem alguns buffs nas classes, nas subclasses que você pode usar com mais frequência, e eu acho que tem algumas mecânicas legais que vocês podem aproveitar, que é o grito de euforia. Você entra em um estado de euforia quando encontrar sua presa, liberando um grito de euforia para sinalizar que a hora da selvageria começou. No nível 3, você pode, como uma ação bônus, libertar seu instinto de caça. Você ganha os seguintes benefícios: garras crescem de seus dedos e presas de seus dentes, sendo que você pode usá-las como armas naturais. Você é considerado proficiente com tais armas e usa seu modificador de força para ataque e dano. Suas armas naturais causam um D6 de dano perfurante ou cortante, sua escolha, e você pode usar uma ação bônus para realizar um ataque com uma delas. Basicamente essa primeira parte aí, eu quis focar um pouco esse Ranger mais em força, o que eu não acho que vai ser uma má ideia, afinal de contas tem alguns momentos ali que você vai, por exemplo, querer escalar, dependendo do seu terreno favorito, dependendo da situação. Eu acho que ele é um Ranger que funciona muito bem em força, principalmente para um Ranger melee. Eu sei que é meio estranho e tudo mais, que não é o comum ter Ranger baseado em força,
Mas o Ranger é uma classe muito versátil e eu quis dar um pouco mais desse foco em força, desse foco mais em brutalidade, principalmente porque eu acho que força é um atributo muito mais fraco comparado com destreza, e eu acho que dividir um pouco o foco dele para você conseguir aproveitar certos bônus eu acho importante. Você ganha vantagem em testes de resistências para não ser amedrontado. Simples, minha ideia por trás disso é que você está num estado muito eufórico de muito instinto da caça para conseguir ser amedrontado, principalmente pela sua própria presa. Você não iria fugir e tudo mais da própria batalha qual você está enfrentando, então eu acho que isso aqui é um bônus meio que... é um bônus mais por flavor, não é muitas vezes que isso vai acontecer, mas eu acho que é um bônus muito interessante. Por exemplo, mais pra frente, quando você pegar inimigos favoritos como dragões, você vai ter aquela resiliência muito mais forte de lutar contra eles e tudo mais, e de resistir ao seu presença aterradora, que eu acho que faz bastante sentido assim pra esse tipo de range, né? Você que tá caçando a presa, não a presa que tá te caçando, né? Você ganha vantagem em teste de carisma e intimidação. Também é a mesma coisa daquele instinto primal e de a sua brutalidade em inspirar intimidação nos outros. E eu acho que ela funciona muito bem. Eu pensei em algumas coisas diferentes, como trocar o teste de intimidação para outros bônus que não fossem carisma, né? Mas eu resolvi manter carisma e só apliquei a vantagem, que eu acho que fica uma mecânica muito mais simples e muito mais próxima do D&D no geral, né? Você recebe mais um de bônus de CA. Algumas das discussões que eu tava tendo com o pessoal que tava me ajudando a montar a subclasse era que, tipo, mais um de CA faz uma diferença grande, principalmente no decorrer de vários combates, de uma campanha inteira. Um de CA pode fazer bastante diferença. E eles não estavam certos se era uma ideia legal, mas eu apontei para eles que, principalmente pelo fato dessa habilidade usar primeiramente força para os ataques da própria habilidade, né? Ele não, provavelmente destreza não vai ser o atributo primário dele. Talvez seja ainda, talvez você tenha uma destreza muito alta, mas não vai ser um atributo tão primário assim, né? Porque você precisa usar força para os seus ataques. E esse bônus de CA, ele vai te ajudar bastante a resistir um pouco, principalmente porque a maior parte das suas habilidades de dano ali são baseadas em ataques melee, né? E você tem um pouco dessa resistência maior, assim, pelo menos em questão de CA. Eu acho que é importante para manter o personagem vivo e se manter próximo do campo de batalha ali, sempre pronto para bater, porque eu não acho que a ideia é você querer usar suas garras, usar um turno, tomar 2 porradas e ficar muito ferido a ponto de você não querer mais ir para frente, você ter que recuar e depois ficar no arco flash. Isso não é a mecânica da classe. A mecânica da classe é mais baseada em ataques melee, né? Não que ela não funcione bem com ataques ranged, mas a habilidade dela aproveita de ataques melee. É por isso que esse bônus de CA existe. E você não pode se concentrar em magias que não façam parte da lista dessa classe, que no caso é a própria classe do patrulheiro. Se você tem o próprio instinto já, seu próprio instinto já te ajuda a conjurar as magias de patrulheiro, né? Isso é uma mecânica parecida com a fúria, mas você ainda pode conjurar magias, só que você só pode conjurar magias de patrulheiro, de ranger. E eu acho que isso é uma mecânica que ajuda bastante, porque principalmente você vai querer ficar conjurando magias, por exemplo, Hunter's Mark, você vai querer ficar focado em Hunter's Mark e tudo mais, ou em outras magias que você tem interesse, Zephyr Strike ou qualquer outra que seja. Tem algumas magias que eu acho que fazem muito parte desse aspecto de predador selvagem, que eu acho que eu gostaria que você conseguisse conjurar, então eu fiz isso mesmo, eu fiz essa habilidade pensando em que tipo, você vai poder conjurar as habilidades que são importantes para você ser um predador selvagem, mas você não vai poder conjurar as outras porque elas não fazem parte do seu instinto, elas vêm de outras fontes, né? Então, eu acho que isso aqui completa o flavor da subclasse, né? Essa habilidade específica. E por último, o Grito de Fúria acaba após 1 minuto, normal, tipo Fúria. Caso você caia inconsciente ou morra também, normal, tipo Fúria, só não tem aquela parada de você não bater, de você ficar sem bater ou tomar dano, você ainda se mantém na Fúria, né? Você pode usar essa habilidade uma quantidade de vezes igual ao seu modificador de proficiência, também padrão. Eu acho que proficiência é um modificador muito bom para escalonar com os levels. Enquanto você vai subindo de level, você vai ganhando mais uso. Eu acho que é uma quantidade boa de uso, mas essa habilidade eu pensei nela como uma habilidade que eu quero que você use ela com frequência. Você precisa realizar um descanso longo para recuperar todos os usos dessa habilidade. Normal também.
E você pode recuperar o uso dessa habilidade antes do descanso longo, né? Caso seja bem sucedido em um teste de sabedoria e sobrevivência para rastrear alguma criatura. Então, se você conseguir perseguir, rastrear alguma criatura relevante que você esteja correndo atrás, por exemplo, as suas presas, o seu inimigo favorito que você estiver correndo atrás, você consegue recuperar um uso dela. Basicamente, se você não tiver mais uso, você conseguir perseguir uma criatura, você vai ter um uso para aquele combate em específico. E eu acho que isso é muito importante, né? Você entra naquele ritmo de caça que eu acho que é importante para a classe. E eu acho que você não deveria ficar limitado a basicamente os usos que você tem que se prender, principalmente no level baixo, que eu acho que são muito poucos. E é uma habilidade que eu acho que ela tem bônus muito fortes assim, para você não usar ela várias vezes no mesmo dia. Eu acho que ela é uma habilidade que eu quero que você use bastante, né? Que eu quero que você aproveite dessa habilidade o máximo possível. Não acho essa habilidade nem um pouco tão forte quanto Fúria, mas eu acho que ela é bem mais versátil do que a própria Fúria, né? Você pode usar ela mais vezes e ela tem menos restrições. Mas essa é a minha teoria por cima do Grito de Euforia. Me comenta, tem algumas pessoas que concordam, outras pessoas que não concordam. Eu testei um pouco e funcionou muito bem por enquanto, mas eu sei que tem gente que às vezes pode discordar um pouco de mim. Comenta aí. Próximo, território de caça. Em seu território só pode haver um caçador, você. No nível 7, enquanto estiver em um de seus terrenos favoritos, você recebe os seguintes benefícios. Você ganha vantagem em teste de destreza, furtividade, sabedoria e percepção e iniciativa. Eu fiz esse bônus aqui porque eu acho que é muito interessante montar o Ranger em volta do terreno favorito dele também. O terreno favorito ele tem alguns bônus ali que você pode utilizar, né? Mas eu acho que os bônus também não fazem tão jus assim. Não fazem tão jus ao próprio terreno favorito, né? Você conhece ele tão bem. E eu sinto que alguns bônus são muito importantes, principalmente para essas campanhas como Tumba da Aniquilação, mas tem outras que eu sinto que o bônus é meio fraco, assim, principalmente para algo tão restritivo, né, que é o seu próprio terreno favorito. Então eu decidi dar mais alguns bônus também para o terreno favorito, e eu acho que furtividade, você conhece os lugares para se esconder, como melhor se esconder dentro do seu terreno. Percepção, você sabe os melhores lugares para onde olhar, você consegue distinguir padrões diferentes que não fazem parte daquele lugar e você sabe que são estranhos. E iniciativa, geralmente você vai pegar o inimigo desprevenido, sempre pronto para rolar a iniciativa, você está sempre preparado, você sabe quando tem alguma coisa de estranho e sempre pronto para algum possível combate, né? Por isso que esses bônus aqui existem. E eu acho que eles eles encaixam muito bem com o terreno favorito. O segundo ponto é que você não pode ser surpreendido enquanto estiver consciente. Também do seu terreno favorito, então, tipo, mesma coisa da justificativa do porquê o bônus de iniciativa, né? Você já tá sempre ciente do que tá acontecendo e você consegue distinguir padrões antes da maioria das outras pessoas perceberem o que tá acontecendo, né? Você consegue ver chegando e te surpreender praticamente impossível dentro do seu terreno favorito. O que eu acho que também faz muito importante, é você que surpreende os outros, não os outros que te surpreendem quando você tá no seu território, né? E você ganha vantagem em teste de resistência contra armadilhas também. Você consegue, além de você conseguir montar suas próprias armadilhas, o que são mecânicas simples de fazer no próprio D&D, com as regras em si, tipo pit trap, cavar um buraco, né? Se você tem uma pá, você consegue fazer uma armadilha ali simples, né? E você consegue distinguir essas armadilhas simples também, né? Tem aquela historiazinha de você vai pra caverna dos goblins e quando você chega na entrada dela você sempre cai em alguma armadilha. Você tem aquela noção melhor ali de que você tá sempre pronto para esse tipo de armadilha, porque você reconhece, você sabe fazer as armadilhas, então você sabe seu terreno, você conhece ele, você conhece quando tem alguma coisa de errado nele. Então você tem vantagem nesses testes aí, para caso você caia em alguma armadilha, né? E eu achei que acho que essa mecânica aqui do terreno, eu acho que ela ficou bem interessante. Me falem aí se vocês gostaram dela, ou se vocês acharam ela meio roubada. Não teve muita gente que reclamou dessa daqui, na verdade teve muita gente que falou bem. No geral, a classe inteira, todo mundo gostou de jogar quem jogou, todo mundo gostou das habilidades no geral. Algumas pessoas discordam aqui, outras ali, e com essas discordâncias a fera espreitadora, né, ajustando muito dos padrões que tem por aqui. Você aprendeu a caçar sua presa de maneira que a arte da emboscada se tornou natural para você. No nível 11, inimigos que foram surpresos por você possuem desvantagem na próxima rolagem de iniciativa. Padrão, né? Além de você já conseguir surpreender os inimigos mais fáceis pelo seu bônus de
de furtividade, dependendo se você tiver no seu terreno favorito, né, claro. E você também pode ter bônus de iniciativa. Os inimigos também já ficam ainda mais surpresos. Você tá espreitando eles já tem um tempo, você provavelmente já tá caçando eles já tem um tempo. Então você sabe mais ou menos o que eles vão fazer e você aparece no momento ao qual eles provavelmente não estavam esperando vocês, daí já a surpresa, mas você apareceu de uma maneira tão súbita que até mesmo se preparar para o combate ficou ainda mais difícil do que já era. E é meio que essa ideia, um bônus bem simples, não tem muita coisa aí. Teve gente que falou que essa habilidade na verdade é fraca, depois eu não acho que o bônus dela é bem interessante, principalmente pela quantidade de bônus de stealth que você provavelmente vai ter, né? Mesmo que você seja baseado em força. E eu acho que esse bônus aqui já é o suficiente para o nível 11, né? E por último, o instinto do caçador. Seus instintos ferais guiam você durante o frenesi da caça, fazendo com que seus reflexos se tornem incomparáveis. No nível 15, enquanto você estiver sob o efeito do grito de euforia, você pode usar sua reação quando for alvo de um ataque ou for forçado a fazer um teste de resistência de destreza para adicionar um bônus ao seu CA ou ao seu teste de resistência igual ao seu modificador de sabedoria. É uma habilidade mais defensiva, é um padrão que meio que todos os patrulheiros, os rangers têm, né? Que a habilidade de nível 15 dele geralmente é uma habilidade mais defensiva. E eu tentei manter esse mesmo bônus. Ele é um bônus mais forte, ele é um bônus semelhante a certas subclasses de ranger já, mas ele é um bônus um pouco mais forte do que essas certas subclasses, né? Dependendo de algumas, né? E por ele ser um pouquinho mais forte, eu resolvi definir que você tem que estar justamente sobre o efeito do grito de euforia para conseguir aplicar esse bônus de defesa aí. Ter sabedoria alta sempre vai ser bom para um ranger, principalmente por causa das suas magias, né? E lembrando que o grito de euforia não te impede de conjurar magia, e você sempre vai estar sempre pronto para se defender. Nesses níveis mais altos eu acho que é um bônus muito importante. Destreza e tudo mais, são testes que geralmente são magias que dão muito dano, né? E o foco dele é se defender muito bem de muito dano, né? E não necessariamente se defender de ataques mentais, que eu sei que tem bastante no nível alto, mas eu acho que dependendo de certos inimigos, tem muitos inimigos a qual os ataques deles são tão perigosos quanto alguns ataques mentais aí, eles vão te derrubar em poucos turnos, é melhor você conseguir se defender um pouco deles. E é essa meio que a ideia desse instinto do caçador. Mas é isso daí. Eu acho que esse é todo o corpo da subclasse do Ranger que eu fiz. Ela é uma subclasse bem simples, que você pode pegar ela, você vai entender ela muito instintivamente. A habilidade mais complicada dela é o grito de euforia, mas mesmo assim não é muito complicado. Se você já jogou de Bárbaro pelo menos uma vez, você vai saber jogar com isso daqui. Eu considero até um pouco mais fácil, pelo menos. Não é uma habilidade com muitas coisas assim, que depende de muitas outras habilidades, né? Muitas habilidades dependem dela, né? Só uma mesmo, que é o instinto do caçador, e é muito level alto, até lá você vai ter entendido completamente essa classe. E eu acho que ela é uma subclasse que eu montei ela de uma maneira que eu sinto que ela é bem completa e ela arruma alguns problemas que eu sinto que eu vejo no Ranger. Mas muito obrigado. Lembrando que se você quiser me contatar aí, quiser falar comigo, pode me adicionar no Discord lá. E também pode me mandar um e-mail, sei lá, alguma coisa assim. Se você quiser conversar mais sobre essa subclasse, comenta aí embaixo. Você também pode mandar mensagem no Discord se você não quiser comentar também, claro. E se você gostou, usa ela nas suas mesas. Ela tá aí para vocês usarem. Espalhe aí para uns amigos que vocês talvez acham que gostam de Ranger ou que se interessam por esse tipo de jogatina. E comenta com eles sobre essa subclasse aqui. Às vezes eles curtem, às vezes eles acham que é uma subclasse bem balanceada. Eu acho que ela tem bastante potencial aí e você pode aproveitar bastante. Muito obrigado mais uma vez e até mais.